Saudações, colegas aí. Nossa aula hoje é de projeto de produto, por isso que eu botei essa minha camisa da Universidade Federal de Santa Catarina, porque foi lá que eu aprendi várias coisas sobre projeto de produto. Então, vamos aqui iniciando nossa terceira aula do curso de Biossegurança e Cidadania do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Macau. Então, o que seria um projeto, né? E o que seria um produto? Então, aqui no Brasil, a gente confunde um pouco o projeto com o desenho, sabe? Então, em português do Brasil, né? Então, um projeto seria um empreendimento, né? Uma obra, acompanhamento, a execução de um trabalho grande, né? E o design, a gente também conhecido como desenho, né? Em inglês, design, aqui no Brasil, desenho seria o esboço desse produto, né? E, claro, a concepção, né? Concepção desse empreendimento. E em inglês, drawing, aqui para o Brasil, então, desenho. Então, quando a gente vê um desenho, por exemplo, a planta de um prédio, né? Então, a gente está vendo, tá tentando aqui fazer uma expressão gráfica de uma ideia, né? Então, se a gente for ver aqui também no alemão, né? No italiano, a gente tem significados diferentes para a concepção, execução e para o desenho executivo, né? Que vai permitir realmente fazer surgir esse produto, né? Então imaginem aqui esse produto aqui revolucionário que foi o Velcro, né? Ele foi inspirado, a pessoa que pensou nele, esse engenheiro suíço aqui, o Georges de Mestral, ele pensou nele em função de uma observação da natureza, né? Então que seria aqui uma planta que grudava nele, né? Na verdade a semente dessa planta, que no Nordeste a gente chama de carrapicho, uma estratégia evolucionária, né? De você transportar a semente agarrando isso no pelo dos animais e tal, né? Se desenvolveu o velcro, né, que foi importante também na era espacial, né, para a gente conseguir fixar os instrumentos. Hoje se usa muito aí no vestuário, né, desse produto aí do velcro. Ele imaginou ele de metal, né, para a gente poder grudar um no outro. Patenteou lá nos Estados Unidos em 1955. Então, o que me leva a observar uma coisa e ter uma outra ideia, né? Na verdade, não é só olhar para o coqueiro e pensar o que eu posso fazer com essa folha, né? Eu tenho que ter aqui uma necessidade. Então, claro, se eu tivesse, por exemplo, uma necessidade de me proteger, de ter um abrigo, e eu vejo que ficando embaixo do coqueiro eu fico mais bem abrigado do sol e da chuva, eu poderia pensar em construir um abrigo melhor utilizando essas folhas como cobertura. E aí desenvolvo aqui uma técnica, né? É uma maneira de executar essa minha tecnologia. Então, poderia ter lá uma cobertura de folha de coqueiro, uma árvore, né? E esse a gente vai ver mais para frente, é uma das maneiras de a gente estar concebendo o produto, a observação da natureza. Então vamos começar aqui pelo design, né? O design seria a concepção. Muitas vezes quando a gente fala em design, a gente se lembra do formato, né? Alguma coisa meio fora do comum, assim, a gente diz que isso aí tem design, né? Então esse design pode estar muito associado aqui às formas, né? Mas ele é importante para o desenho industrial, desenho técnico, né? Para eu poder realmente construir essa coisa, fazer um modelo, fazer um protótipo, né? E depois fazer uma produção seriada. Então, o design busca isso, né? E são várias áreas que compõem o design, por exemplo, a segurança desse produto. Por exemplo, seu filho vai engolir uma parte desse produto, vai comprar um carrinho para o seu filho, ele arranca a roda, engole e morre, né? Então, o custo desse produto, a ergonomia, que seria ali a adequação desse produto para o ser humano, como é que eu vou instalar isso, como é que eu vou, que material eu vou usar, tudo isso eu tenho que pensar na hora de conceber o meu produto, meu projeto de produto. Tá? Esse aqui, por exemplo, pode ter sido inspirado aí nas pirâmides do Egito, né? Linhas retas, né? Angulosas aí. Esse é um carrinho elétrico lá da usina de Itaipu. Né? Então, acho que a pessoa quis fazer uma coisa moderna, mas de qualquer forma fácil de produzir, né? Então, acho que a única coisa redonda aí são as rodas e o volante, né? De qualquer forma, tem aí um design, né? Então, a gente olhando aqui sobre essa ótica do designer, né? A gente tem aqui três autores que vão colocar essa sequência de um projeto de produto. Deixa eu sair um pouquinho da frente aqui.
olhar aqui para essa análise final. Eu tenho que identificar uma oportunidade, né, de fazer aquele produto, gerar o conceito, né, fazer ali, na verdade, desenvolver esse projeto, o que compõe esse produto, né? E para isso, né, esse Cutler aqui está me dizendo que eu tenho que ter uma geração de ideias. Então, baseado lá numa necessidade, numa oportunidade, eu tenho que ter algum jeito de gerar ideias para a solução desse problema, né? E depois ver se o mercado, né, se o meu consumidor, ele quer adquirir esse produto, né? É claro que eu tenho que pesquisar isso antes de montar minha fábrica, antes de montar todo o meu empreendimento, né? Ah, e aqui o Bonsip, que é pai de um grande amigo meu, é um designer, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, lá aposentado, né? Hoje ele mora na Alemanha. Coloca que para o designer interessa a problematização, a análise desse problema, né? A definição clara desse problema, a definição técnica, para daí eu fazer um anteprojeto, que seria ali um rascunho do projeto, e avaliar e realizar esse design, né? Esse projeto. E depois tem uma análise final onde eu posso aprovar esse meu empreendimento. Para os engenheiros de produção, eu tenho esse outro amigo aqui, esse outro autor, Kaminsky, que ele diz que primeiro eu tenho que ter a especificação técnica da necessidade. E não é só eu bolar o produto, eu tenho que saber como é que eu vou produzir, que material eu vou usar, que processo de trabalho eu vou usar, né? E também eu tenho que me preocupar em como vou vender, no marketing, né? Então, o engenheiro de produção, ele olha esse conjunto todo, né? De concepção para a fabricação e para a venda, tá? Visando aqui o mercado, né? Então imagine aqui esse óculos do Google, né? Será que existe uma necessidade realmente de eu ter um óculos que eu olhe para as coisas e ele me dê aqui uma realidade ampliada, por exemplo, eu olho para uma placa de um carro e ele me diga aqui nessa telinha, no meu olho, né? Quem é o dono desse carro, né? Que eu olhe para uma pessoa, ele faça um reconhecimento facial e aí me diga se aquela pessoa é um bandido que possa me atacar. Então essa necessidade existe. Se essa necessidade não existe, também existem técnicas de marketing para eu criar essa necessidade. Tá? Uma das maneiras de eu ver se essa necessidade existe é uma pesquisa de mercado, que a gente poderia fazer da maneira tradicional, entrevistando as pessoas, filmando, observando, né? Ou eu poderia ir até o Big Data, né? Ir até a nuvem, comprar esses dados e saber o que as pessoas estão desejando, né? Para eu justamente criar um produto aqui que elas queiram comprar. Então, normalmente a escala de vida de um produto é essa daqui, ó. Você lança ele vai ter um crescimento, uma maturidade e depois um declínio de vendas. Tá? Então aconteceu isso, por exemplo, com as coisas da moda, aí, o ioiô, aquele giradorzinho de mão que as pessoas usavam, o anti-estresse, né? E tem produtos que não necessariamente seguem essa lei aqui, esse gráfico, como por exemplo este produto que você lançou, né? Inclusive essa garrafa aqui da Coca-Cola, ela é inspirada numa planta brasileira, o cacau. E como é que eu ia fazer alguém querer desejar, né? Alguém querer beber uma água preta, que originalmente era um xarope, né? Um produto aí para destinado à saúde das pessoas, né? É o marketing, né? Então a garrafa original é essa daqui e a gente evoluiu para essa daqui. E claro, esse marketing tem que ser permanente. A Coca-Cola gasta uma boa parcela dos seus ganhos em promoção, né? Promoção do seu produto. Tem até uma historinha aqui que disse que estavam lá numa tempestade cerebral para definir um novo slogan da Coca-Cola. E aí a pessoa já esgotada, depois de 8 horas de reunião e de discussões, foi até o banheiro. Chegando no banheiro, ela estava lavando as mãos, né? Olhou para o lado, tinha lá o profissional da limpeza. Ele disse: Ô seu Zé, me dá uma ideia aí sobre a Coca-Cola. Aí o seu Zé diz assim: Ah, Coca-Cola é isso aí. Pronto, Zé, voltou com o slogan da Coca-Cola, né? Coca-Cola é isso aí. Historinhas de lendas, né? Então, o que que seria aqui o marketing, né? O marketing é essa estrutura que onde eu posso gerar uma necessidade ou manter essa vontade, essa necessidade de adquirir esse meu produto. Tá? Eu posso usar aí várias mídias, né? Então, são essas atividades que envolvem o fluxo de bens e serviços, né? Entre o produtor e o consumidor. Tá? Então, vou baixar um pouquinho aqui, para cima. A busca aqui da realização de trocas, né?
para com o seu meio ambiente aqui. Então, claro que eu posso usar várias mídias para o meu marketing, né? Antigamente a gente usava panfletos, usava a própria oralidade, né? A palavra falada mesmo, né? E depois os panfletos seriados, que seriam aí os jornais, né? Com a imprensa, né? Com o advento da imprensa. Depois o rádio, né? Estamos no ar, né? Radiodifusão. Então, estamos mandando aí a nossa mensagem por voz, né? Sem fio, né? Depois a televisão, né? Television. Então, eu tenho aí uma transmissão de imagem via eletromagnética, né? Televisão. Hoje em dia a gente tem as mídias sociais, surgiu a figura aí do digital influencer, né? E claro, como as pessoas fazem coisas, clicam, curtem coisas, olham, passam um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo em determinados conteúdos, eu tenho como descobrir uma pesquisa no que a gente chama de Big Data, né? Os grandes dados aí dessas plataformas, né? Saber o que o povo quer. Inclusive, eu posso fazer testes. Boto lá um meme sobre um negócio e vejo a reação das pessoas, né? E isso aí pode me gerar um produto, uma necessidade ou até um candidato político. Cuidado, né? Para você não estar conversando simplesmente com um robô, né? Um robozinho que manda exatamente a mensagem que você quer ouvir e você replica para os seus amigos dentro da sua bolha, né? Dentro da sua redoma de informações, né? Então a gente tem que estudar um pouquinho, não ficar só em função de informações, mas a gente ter formação, ter a base científica, né, para o nosso conhecimento e, claro, ter acesso a informações é importante para a gente estar atualizado, né? Mas cuidem aí para vocês não serem aí iludidos, né, com esses robozinhos aí de internet, né? Então, para desenvolver um produto, a gente pode ir por evolução ou por inovação. Tá? Então, o que seria a inovação, né? Então, eu preciso escrever, né, a palavra, a gente viu lá na disciplina de língua portuguesa, né, que a palavra, né, a mensagem foi uma grande inovação, né? Um grande avanço, né? Então, lá nos antigos povos, lá da Mesopotâmia, né, a gente tinha lá aquelas escrita cuneiforme, né? Se escrevia numa placa de cerâmica, de barro, né? E depois se inventou aqui uma caneta tinteiro, né? De início se usava uma pena apontada, né? Para mergulhar um pouquinho de tinta e escrever no papel. E depois se inventou esse instrumento de metal que conseguia armazenar um pouco de tinta e escrever no papel. E depois, por evolução, se inventou a caneta esferográfica, né? Uma pequena esfera que gira na ponta de um tubo cheio de tinta, onde a gente consegue colocar. Então, aqui, inovação, né? Aqui, outro produto de inovação, na verdade, foi a evolução da tipografia, né? Da imprensa em papel seriada, né? A máquina de escrever. A gente chama de máquina de datilografia. E, agora sim, por evolução, chegamos na terceira geração das máquinas de escrever, que seria a máquina eletrônica. Entre essa mecânica aqui, a mecanografia, né, e a máquina eletrônica, a gente teve a máquina elétrica, que eram super modernas aí na década de 80, onde a gente podia até trocar ali os tipos, né, as letrinhas ali para fazer letra itálica. Então a IBM tinha uma máquina lá que tinha um globo que a gente trocava para trocar o tipo de fonte. A Olivetti tinha lá uma margarida que você trocava para trocar o tipo de letra, né? Se tinha uma gaveta com chave na escrivaninha, trancada, né, com esses acessórios aí. E essa máquina eletrônica você digitava, agora já não se dizia mais datilografar, né, se dizia digitar. Você digitava uma linha que aparecia nesse cursor aqui, e se a linha tivesse ok, você apertava no return aqui, que hoje em dia a gente chama de enter, né, botão de enter. Você apertava no return e aí ele imprimia aquela linha, aquela linhazinha ali na máquina aí eletrônica. Por que datilografia e digitação? Dáctilo é dedo em grego e dígitos é dedo em latim. Tá? Então é a mesma coisa escrita com os dedos, né? Escrever com os dedos. Tá? A gente acaba usando mais a digitação por esse modo digital, né? De você converter um ato aqui num produto digitalizado, né? Mas dígito é dedo. Ok, então um produto por evolução seria isso. Eu tenho aqui uma inovação, que é puxar alguma carga com rodas, né? A roda foi uma grande descoberta da humanidade. E eu tenho aqui uma tração animal.
Então, por evolução, eu poderia substituir o cavalo por um motor de combustão, por exemplo. E apesar desse carrinho parecer super moderno, ele é a evolução dessa carroça. Aliás, nós falando aqui do Henry Ford, né, que foi o cara que popularizou o automóvel, né, que conseguiu aí fazer em série o seu modelo T, também conhecido como Ford Bigode, né? Se ele fosse vivo hoje, eu acho que ele subiria nesse carro aqui e saberia dirigir esse carro, porque ele evoluiu muito, né? Mas ele não se descaracterizou da proposta original, que era você dar potência para uma roda vindo de um motor, e aí você ter a locomoção. É muito diferente de um produto de inovação, que é esse aqui, ó. Então, em vez de pensar o transporte numa caixa de metal, onde você entra e você tem que transportar 1 tonelada de aço, gastar energia para transportar essa tonelada de aço de um ponto ao outro, eu inventar aqui o teletransporte, poder me desmaterializar num lado e materializar em outro. Ou melhor ainda seria eu não precisar me transportar, né? As coisas virem até mim. É outra proposta também de inovação. Então, para eu fazer um projeto de produto, eu teria que ter aqui essas várias etapas do projeto, por exemplo, a formulação desse projeto, analisar essas hipóteses, né? Fazer uma síntese dessa necessidade, né? E para daí poder gerar ideias de solução. Eu vou avaliar as melhores ideias, juntar algumas, né? Descartar outras e finalmente executar o meu produto. Como é que eu posso gerar ideias, né? Sair do nada e ter aquela grande ideia, né? Imagine aqui que eu desse para vocês esse desafio. Ó. Eu quero que vocês passem 3 linhas, se vocês construam um triângulo, né, que passe nesses 4 pontos. Então, para quem nunca fez isso ou nunca viu a solução, talvez fosse pensar numa solução assim. Ó. Passo aqui. Por que eu não consegui resolver? Ó, porque eu estou aqui dentro do problema. Então, o que eu recomendo para vocês é vocês saírem do problema. Para você resolver um problema, você tem que ser parte, tem um quadradinho aqui, da solução e não parte do problema. Então, saiam um pouquinho para vocês observarem de uma maneira melhor, de um ângulo melhor, e daí vocês podem conseguir a solução. Passar 3 linhas e um triângulo passando por esses 4 pontos. O Einstein disse uma vez para um repórter, né, que mais importante do que o conhecimento é a imaginação, né? Você conseguir sair daquele problema e poder gerar conhecimento. É a imaginação, o sonho, né, que gera o conhecimento. Então, como é que eu vou poder ter uma grande ideia, né? Vamos pensar. Esse aqui foi um produto revolucionário de um cara chamado Thomas Edison, né? O Thomas Edison ele tinha uma empresa de invenções, uma organização grande mesmo, né? Ele fabricava, produzia invenções, né? Isso aqui foi o precursor do disco, do toca-disco, né? Só que era um cilindro, tocador de cilindro. Você conseguia gravar a sua música aqui nesse cilindro e aí ele reproduzia o som nesse gramofone aqui. O precursor, né, da vitrola. O Edison é um grande inventor, teve várias patentes, né? Ele é muito conhecido pela lâmpada, né? Inclusive na história em quadrinho, a gente tem ali no Disney, né, o professor Pardal, inspirado no Thomas Edison. E a lampadinha, que é o mascote, é a lâmpada dele. Então tem uma historinha engraçada aqui sobre o Edison, que foi quando ele conheceu o Nikola Tesla, né? O Nikola Tesla veio para conhecer o Edison com uma carta de um amigo do Edison, e a carta dizia o seguinte: Senhor Thomas Edison, meu amigo, conheço 2 pessoas brilhantes no mundo. Uma é o senhor, e a outra é esse rapaz que está lhe entregando essa carta. Dê um emprego para ele? E aí o Edison deu um emprego aqui para o Tesla, né? A primeira missão do Tesla foi resolver lá um problema de um dínamo, né? Um gerador de energia que existia num navio, que a empresa do Edison tinha instalado, né? Esse gerador de eletricidade. Ele foi até lá e resolveu. E teve um fato aqui que o Edison disse para ele: meu jovem, gostaria de ver se você seria brilhante para inventar isso aqui, a lâmpada de filamento. E o Tesla disse para ele aqui: não, vou inventar uma lâmpada sem filamento. E inventou a lâmpada fluorescente. O Tesla, claro, todos os dois têm grandes contribuições, né? Mas o Tesla ele foi um pouco esquecido pela história, mas assim, essa ideia de a gente transportar energia por ondas de uma cidade para outra era do Tesla, né? Ele imaginava que a eletricidade não precisava de fios, a gente usa só um campo eletromagnético e depois converte isso em eletricidade em casa. Então isso é a base, por exemplo, para a transmissão de rádio,
para o carregamento do seu celular num carregador sem fio, por exemplo, né? A panela de indução elétrica, a frigideira de indução. Imagine você entrar num ambiente e o seu celular carregar a bateria automática sem fio, seria bom. Então é um cara que se fala até no teletransporte aqui também como concepção do Tesla. Então, claro, você tem que ter aqui um processo criativo para gerar essas ideias. Eu vou citar alguns aqui para vocês. Um deles é o brainstorm. Então, o que seria isso aqui? Uma tempestade cerebral. Você bota várias pessoas numa sala, pessoas que tenham foco naquele segmento e seleciona as pessoas que são mais voltadas àquele problema que você quer resolver. E aí você deixa livre as ideias. As pessoas vão colocando ideias e alguém vai anotando, gravando. Ou a gente pode usar um sistema digital também, que você põe a sua ideia ali e vai aparecendo isso numa tela. A regra básica do brainstorm é que nada é proibido. Ninguém pode censurar a ideia do outro. Depois de todas essas ideias, algumas são ridículas mesmo, outras são brilhantes, ou às vezes ninguém tem nenhuma ideia, né? A gente vai selecionar essas ideias, ou o conjunto, ou juntar algumas aqui, para resolver o problema. Então, essa é a técnica do brainstorm. Outra seria do esgotamento, a gente pensar naquele problema até que não consegue achar solução nenhuma, e aí a gente sai daquele ambiente, vai para outro ambiente, fazer outra atividade completamente diferente daquela, às vezes até um trabalho muscular, e a ideia brota do nada, por esgotamento, né? Já me ocorreu isso, de não conseguir resolver um problema, pensar numa coisa aqui para uma aula, por exemplo, e aí eu vou ali cortar a grama, cortar as folhas do meu coqueiro, e de repente a solução surge. Ou às vezes embaixo do chuveiro, né? Depois do esgotamento físico e mental, vou tomar o banho e eu digo, rapaz, ó, baixou o Espírito Santo aqui e agora eu tive uma ideia, né? Então a técnica aí do esgotamento. Outra técnica é a analogia com a natureza, por exemplo, aquela história do velcro, né? A historinha ali também do telhado, de folha de coqueiro, ou a bomba inspirada no coração, na pulsação do coração, a bomba inspirado também nos desenhos da natureza, por exemplo, um design baseado em inseto para fazer o formato de um veículo, o formato de gota d'água para ter mais aerodinâmica, uma aeronave inspirada numa ave. Então, analogia aqui com a natureza. E também, aqui, analogia com soluções já existentes. Então, eu posso pegar um produto que resolve um outro problema e resolver o meu problema. Por exemplo, pegar lá um clips de papel, abrir e transformar ele num gancho. Então, outras soluções de problemas já existentes e eu resolver o meu problema também, uma técnica aí de geração de ideias. Tá? Para gerar produtos que se adequem ao ser humano, a gente usa muito aqui a ergonomia. Ergo do grego significa trabalho e nomia, de nomos, significa normas. Então, seria aqui normas para o trabalho. Vocês já devem ter visto, se você colocar na internet, aí, no Google, né, ergonomia, vai aparecer essa imagem aí. Né? Então, as pessoas associam muito isso com a cadeira, a mesa, com o trabalho em computador. Né? E por que isso? Porque no Brasil, as primeiras reivindicações de ergonomia foram do sindicato dos bancários, lá na década de 80, né? E a doença mais conhecida e gerada pela postura inadequada é a tendinite, a LER, né? Lesão de esforço repetitivo, que hoje a gente chama de DORT, distúrbio osteoarticular relacionado ao trabalho. Então, para entender e desenhar um produto, a ergonomia não é só para cadeira e mesa, né? Mas eu tenho que saber como funciona a cabeça e o corpo do ser humano. Por exemplo, dimensionar esses meios para as características físicas humanas e também para os fatores psicossociais, olha para cá, do trabalho, da carga mental. Né? Então, tem que saber como funciona o meu olho, por exemplo, saber que a gente enxerga um ângulo maior para baixo do que para cima, saber que a gente tem visão periférica, você pode fazer esse teste, ou levar os braços aqui, olhando para frente, para ver até onde você enxerga o seu dedo, né? Para a gente, por exemplo, poder dimensionar um painel de controle de um automóvel, um indicador de velocidade do meu automóvel em função do meu olho, né? Da capacidade do meu olho. Eu também tenho que ter uma ideia física aqui das dimensões do ser humano. Então, a antropometria seria a medição do tamanho das pessoas. É claro que eu não vou fazer aqui o terno sob medida, né? Eu tenho que fazer uma faixa de variação que atenda a minha população. E a gente projeta para 95% da população. 2 desvios padrão na estatística, né? Para cima, e 2 desvios padrão para baixo. Para eu ter aqui uma regulagem que atenda a 95% da população. Tá? Então, essas dimensões eu posso obter por medida direta mesmo. E aí se faz uma planilha, né?
com estatística, deixa eu voltar aqui, para, em função da altura da pessoa, calcular as outras dimensões, sempre dentro dessa margem de 95% de atendimento. E, claro, para as coisas serem reguláveis, né? Então, imagine eu projetar um automóvel. Tem que saber quanto de vibração o ser humano tolera, quanto de temperatura ele quer, de ruído, o alcance da sua perna, a altura do seu pescoço, se vai caber um passageiro aqui atrás, quanto de carga eu vou carregar, quanto de combustível eu quero gastar. Então, eu preciso dessas dimensões do ser humano e fazer as regulagens aqui de altura, de profundidade, de altura de controle, painel, as cores, em função desse desvio padrão, né, dessa que a gente chama de faixa de normalidade, para atender 95% das pessoas. Então, imagine eu fazer uma chave de fenda, ó, que tenha que ter força e precisão. Então, aqui eu tenho uma parte um diâmetro maior do cabo para eu poder fazer força, e aqui um diâmetro menor para eu poder ter precisão. Então, aperto o parafuso e quando eu for fazer força, aperto aqui. Isso aqui tem que caber na palma da minha mão, então eu tenho que saber o tamanho médio e a faixa de normalidade da mão humana. Assim também, se eu for desenvolver uma caneta, por exemplo, tem que saber a pega, né? Conhecer a anatomia humana, para poder fazer aqui um produto ergonômico, um produto adaptado para a característica física e psíquica humana. A gente pode usar essa mesma lógica para um produto gráfico ou para um software, né? Então, onde eu enxergo primeiro, onde eu olho primeiro, né? Que no Ocidente a gente olha primeiro em cima, porque a gente é acostumado a ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, é aqui num software onde eu vou botar meus indicadores, e é aqui na esquerda onde eu vou botar os controles, e aqui na direita onde eu vou querer os meus resultados. Então, na hora de bolar um aplicativo para celular, uma tela de computador, um sistema qualquer, uma tela de controle, né? Vou pensar nisso. Na hora também de bolar uma aula como essa daqui, né? Onde é que eu vou botar cada coisa, onde é que eu vou botar o professor, a gente também pensa nisso. E claro, aqui a carga emocional, a gente chama, tem dois componentes, a carga psíquica, que tem a ver com o valor afetivo desse trabalho, dessa tarefa que eu estou realizando, né? E a carga cognitiva tem a ver com a complexidade das tarefas, a exigência dessas tarefas, o uso da memória, a tomada de decisão, o raciocínio. O somatório dessas duas cargas aí, do apego com o esforço, a gente chama de carga mental. Por isso que é importante você gostar do que você trabalha, né? Se você não tiver um apego com aquilo, você vai sofrer muito, né? Você vai ter um sofrimento mental muito grande para executar aquela tarefa, né? E agora, para conceber, né, fazer o design gráfico desse produto, a gente pode usar algumas ferramentas, né? Uma delas é fazer um croquis, né? Essa daqui era uma ideia que uns colegas aqui, que eu tinha que mandar pelo WhatsApp, lá, uma ideia de como fazer um isolamento da mesa do refeitório, né? Quando a gente voltar aí da pandemia, se quiser isolar uma pessoa da outra. Então, eu estava falando no texto para eles isso, os colegas, né? Uma ideia é usar um sistema S, né? Onde eu possa ter um biombo translúcido, tal, com uma estrutura no cano de PVC. Ah, mas como é isso? Aí desenhei isso no Paintbrush, né? Uma ferramenta bem simples aqui. Você pode usar para alguns croquis, como por exemplo esse aqui, ó. Precisaria definir, estava conversando com os colegas, por exemplo, como isolar as mesas e fazer o distanciamento social nas mesas de um refeitório, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Eu comentei no grupo de WhatsApp assim, podia fazer um sisteminha S, né? Ah, mas como é isso? Seria uma coisa assim. Você fazer um biombo aqui de filme, de plástico, né? Uma estrutura num cano de PVC. E aí isso aqui já isolaria o aluno e daria o distanciamento. Então esse é um croquis. Outro problema aqui que eu resolvi aqui mostrar para vocês através de uma maquete eletrônica, né? Então tem um problema aqui, eu dou um curso de rádio lá no IF, né, no campus Macau, aqui no IF, né? E a gente compra o rádio assim, ele vem nessa embalagem, ó. Comprei alguns aqui, tem 7 desses, né? Então a gente tem que montar a antena e tal, e quando põe a antena ele não cabe mais na caixa. Então, como eu não quero ficar montando e desmontando, e também na hora que põe em cima da mesa, ó, fica essa confusão, enrolando um fio no outro, eu bolei um produto.
E eu preciso também, antes da aula, carregar esse rádio. Então, essas fontes aqui, para tomar, tem que estar usando extensão, enroscando coisa aqui, botando um em cima de uma mesa, outro em cima de outra mesa, né? Então, eu gostaria de ter todos os rádios de uma maneira organizada, que o aluno pudesse pegar o seu rádio ali na hora da aula, né? Então, eu tirei as dimensões aqui, eu fiz um layoutzinho, de pensar, vou colocar aqui o carregador, a fonte, e aí vi aqui a largura, 10 centímetros, o comprimento disso, 30 centímetros, e a altura aqui do plug, ó, 7 centímetros, para bolar aqui um case, né? E eu fiz isso em maquete eletrônica. Então, o que seria a maquete eletrônica? Uma representação gráfica do meu produto em 3D, né? Então, pode ser, por exemplo, uma casa, um apartamento, ou um produto mesmo, como esse aparelho de som aí. Mas meu produto não é esse aqui, ó. Então, bolei aqui uma caixa, vou mostrar para vocês esse desenho. A gente usa aqui o SketchUp. E aí, aqui na tampa da caixa, já teríamos aqui a tomada para ligar ali. E daqui, claro, ligava uma tomada na outra, já puxa uma extensão para ligar na tomada, né? Então, é claro que isso tem que ser fixado em cima de uma mesa, né? Para não ter que ter uma mesa, eu já estou pensando em outro sistema, que são duas cantoneiras agarradas na parede assim com dobradiça, e aí eu dobro ela para frente e ponho a caixa em cima na hora da aula, né? Depois da aula a gente desmonta e aí eu consigo montar essa caixa bem na porta da sala, que é o momento da aula prática, onde os alunos vão pegar o rádio, né? E partir lá para o campo. Quem já fez esse curso sabe, né? A gente faz lá a caçada dos Pokémons, faz lá a guerra Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, faz lá um código de enigma, né? E conversa um com o outro e o professor fica falando com os alunos ali. Normalmente tem um pedagogo lá num rádio desse também, vendo se os alunos estão se comunicando, avaliando a minha aula. Peço sempre a participação dos colegas pedagogos aí na nossa aula. É bem divertido. Então, tá aí um produto, né? Esse aqui é o desenho técnico, né? A gente vai estar usando para realmente poder executar, fabricar, né? Então, isso aqui é uma fechadura, no caso, né? Então, tem que ter as dimensões, as distâncias e tal, para eu conseguir fabricar, né? E para esse aqui é melhor a gente usar o AutoCAD. Então, no CAD é um pouco mais complexo do que o SketchUp, né? De qualquer forma, quando você abre, você vai vir aqui em cima, criar um novo documento. E a gente recomenda que use esse AutoCAD ISO, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, vai usar aqui em milímetros. Essa grade que aparece aqui, cursor aqui então, meu computador de alvo, né? Essa grade a gente pode desligar, ela pode servir também, a gente pode desligar ela aqui embaixo. E aqui em cima eu tenho várias ferramentas de desenho, que é o Draw, ferramentas de modificação, e também ferramentas de dimensão de texto, né? É mais complexo um pouco. Um bom curso de AutoCAD aí tem 30 horas. Recomendo que vocês façam aí no Senai, por exemplo, que é um bom curso. Mas tem cursos online também que a gente pode estar aprendendo. Tá? Então, se eu quisesse desenhar, por exemplo, aqui uma coisa com mais precisão, né, vou usar essas ferramentas. Ó. Por exemplo, aqui usar um retângulo. Aí eu tenho que aprender a ler aqui embaixo as linhas de comando. Clique o primeiro canto do retângulo, agora clique o segundo canto. Agora eu vou fazer aqui um círculo para que tenha o centro nessa ponta aqui, ó. Círculo. Marque o centro do círculo. Agora diga o raio do círculo. Vou fazer um outro círculo menor aqui. E agora eu gostaria que isso aqui fosse duas polias com uma correia, né? Como é que eu vou ligar uma correia exatamente na tangente desse círculo até a tangente do outro círculo, né? Então a gente tem que vir aqui embaixo, onde tem os comandos do Snap, e aí pegar um comando chamado tangente. Esse. E aí agora a gente consegue pegar uma linha e marcar a tangente desse círculo. Ele está pegando o centro. Melhor desabilitar o centro. Desabilitar o centro. E agora sim pegar a tangente desse com a tangente desse. Vai puxar. E aqui também. Tangente desse com a tangente desse. E se eu quisesse apagar agora essas intersecções aqui, eu uso esse comando trim, ó, que é o corte. Trim. Seleciono primeiro o limite de corte, dou um Enter. E agora eu seleciono o que eu quero cortar. Eu dou um ESC para sair do comando. Vou de novo. Trim. Seleciono meu limite de corte, dou um Enter.
Seleciono os elementos que eu quero cortar. Então o CAD vai me permitir várias coisas. Se eu quiser botar uma textura, por exemplo, aqui, ó, preenchimento, né? Um preenchimento, por exemplo, sólido ou com alguma achura. Vou pegar um sólido aqui, se eu quisesse preencher essas duas polias aí, clico, dou um Enter. E ele tem esse módulo de cotagem aqui, ó, dimensão. Dimensão daqui até essa intersecção, por exemplo. Claro que a gente tem que configurar, mas ele já me dá com precisão aqui, ó. Tem que configurar o tamanho da fonte, né? Tem uns macetes aqui. Tá? Então veja, o desenho técnico, né? Ele é usado mais, a gente chama também de desenho executivo, né? Desenho que a pessoa vai pegar para poder construir não é exatamente um desenho ilustrativo, né? Não é para vender o produto, mas para se poder construir esse produto, executar o processo de fabricação desse produto. Outro que a gente usa é o SolidWorks, né? Que esse aqui na verdade foi o meu irmão que desenhou aqui, onde eu posso fazer a simulação de movimento, né? Não só girar ele como uma maquete eletrônica, mas eu simular uma peça em movimento de uma peça em relação a outra, né? Meu irmão é projetista aqui de uma empresa que faz adaptações para deficientes físicos, né? De veículos e também outros instrumentos aí. E isso aqui é um elevador de piscina para você botar o cadeirante na piscina, né? Então olha como funciona aqui no Solid, como é legal. Então eu consigo simular esse movimento da cadeira entrando na água, né? Na piscina. E ali embaixo a gente tem um pistão. Pistão pode ser um pistão de ar comprimido ou um pistão de fuso, né? Fuso elétrico. Claro, temos várias outras ferramentas, por exemplo, o desenho gráfico aqui, o CorelDRAW, e onde a gente pode, por exemplo, fazer um design de uma logomarca, um design de um banner, né? Um design gráfico mesmo, de precisão. Tá? Se quiser 5,2 milímetros, aqui ele faz. Tá? E se eu quiser melhorar uma imagem ou trabalhar uma imagem, o Adobe Photoshop também é muito bom. Por exemplo, para você emagrecer, tirar uma espinha, uma foto, né? Dar uma penteada no cabelo, dar uma maquiada na pessoa. O Adobe Photoshop também serve para logomarcas. O Photoshop é melhor para colocar texturas também. Então, cada um dentro da sua aplicação. São vários programas, né? E, claro, é bom antes da gente iniciar a produção em série, a gente fazer um protótipo, né? Normalmente esses protótipos são artesanais, são muito caros, né? Depois que eu definir o protótipo, faço uma matriz, por exemplo, no caso do plástico aqui, posso produzir milhares de peças, né? E uma boa prototipagem, né? É a impressora 3D. Então você consegue, pegando um desenho desse feito aí em computador, você consegue fazer o seu primeiro protótipo ali para testar peso, volume, quantidade de material e para depois produzir aí em série, né? Então o primeiro produto produzido em série a gente chama de cabeça de série. E o último produto feito pelo design, pelo projeto de produto, a gente chama de protótipo. Então está aqui a impressora 3D, né? A impressora 3D é um dos símbolos aí da indústria 4.0, né? Se acredita que as pessoas vão começar a fabricar componentes em casa, montar em casa, né? Aliás, isso também é uma proposta dos projetos de produto. Por exemplo, monte você mesmo a roda da bicicleta do seu filho, aquele brinquedo que vem para o menino colar os decalques, né? Então você pode transferir uma parte aí para o próprio cliente, né? Dessa fase de produção, né? Eu vi há algum tempo agora também um dos problemas aí do produto sanitizante, né? Muito caro você transportar água, né? Pesada a água, né? Então o cara inventou lá um produto sanitizante em cápsula. Ele vende já a embalagem, você compra a cápsula, com aquelas cápsulas de café, né? E aí você enche sua garrafinha de água, põe a cápsula ali, pum, já cai a quantidade certinha para diluir aquele produto na sua casa. Então você economiza na logística, né? No transporte, pode diminuir o custo do produto, né? As embalagens têm um papel sério também nisso. Muitas vezes a embalagem é parte do produto, né? Como se pensar um vidro de shampoo, né? Um recipiente de shampoo, que é importante que ele consiga ficar em pé, é importante que ele consiga dosar a quantidade, né? Um tubo de pasta de dente, por exemplo, né?
A embalagem é parte aí do produto, né? E existem embalagens que só têm função mesmo de transporte, de proteção, e são descartáveis, né? Você joga ela fora e vai usar o produto, por exemplo, uma caixa de papelão que vai envolver a sua TV, né? Então, tudo isso é objeto aí do projeto de produto, o próprio processo, a embalagem, o marketing, a cor, o peso, os materiais que eu vou usar, o impacto ambiental que eu vou gerar, tudo isso se pensa quando se dimensiona um produto. Tudo bem, meus amigos? Esse momento da aula, então, tirei até a minha imagem aqui, usei a transparência total aqui para mostrar essa questão dos produtos, né, que tem em si associada aí à biossegurança. Para quem pensa que gestão não tem nada a ver com biossegurança, vamos ver agora o que a gente pode comentar sobre os produtos, o projeto de produto para a biossegurança. Então, por exemplo, esse aqui, muito comum, né, a polpa de fruta. Então, o que tem que ter aqui? Eu tenho que ter uma embalagem bem pensada para não ter entrada de inseto, né? E eu tenho que, durante o processo de fabricação, conseguir aqui zerar as bactérias e os vírus que possam ter lá no meu, os fungos também, né? Que possam ter lá nas minhas polpas de fruta. E esse processo chama-se pasteurização, inventado pelo nosso amigo Louis Pasteur, um francês, um cientista francês que inventou esse processo. Como seria isso? Você aquece o material e resfria ele rapidamente. E isso consegue zerar aí para uma quantidade aceitável, né? Diminuir para uma quantidade aceitável os micro-organismos daquele material. Outro produto aqui é o leite UHT. Aqui veja que aqui tem o processo do UHT, que significa Ultra High Temperature, e também a embalagem, né? Essa embalagem é a embalagem Tetra Pak. Ela tem 4 camadas, de dentro para fora ela tem uma camada de plástico, uma outra de alumínio, uma outra de papelão e a última camada por fora é plástico, né? Então serve para o produto não contaminar a embalagem e também para a embalagem, caso ela seja molhada, né? Ou ela não contaminar o produto, né? E ela tem também uma estabilidade térmica aqui pelo alumínio, também uma estabilidade mecânica, uma resistência mecânica da caixa para facilitar o transporte. E tem ali um lacre e uma tampinha para eu poder usar, como esse produto eu não vou usar todo de uma vez só, como é o caso da polpa de fruta, que eu uso de uma vez só. É importante a embalagem ficar em pé, ela ter um dispositivo que eu possa abrir e fechar, guardar na geladeira, né? Então, é um projeto pensado no marketing, no transporte, na logística, no armazenamento, né? E no ataque de insetos e também os micro-organismos durante o próprio processo de fabricação. Aqui a cachaça, né? Apesar da cachaça ser feita de álcool etílico, que é o famoso etanol, ela não tem a concentração do álcool 70, né? Uma concentração bem menor. Ela não vai ali esterilizar a embalagem na hora de sair, né? Então, algumas soluções que se busca até para marketing, né? Que é uma proteção da parte superior ali com uma tampinha descartável de plástico, né? É claro que o melhor dessa embalagem é você lavar ela, né? Antes de botar ela para gelar, né? E aqui a cerveja Corona, né? Com essa pandemia, muita gente começou aí a banir, né, o uso dessa cerveja, né? E aqui tem algumas coisas também de marketing. Antigamente a gente usava cerveja em garrafa mais escura por causa da cor da cerveja, né? Essa cor diziam que a pessoa podia associar a urina, não querer consumir aquele produto, né? Mas hoje em dia já se quebrou isso, então se consegue fazer a garrafa de cerveja translúcida, né? Tá? Mas vejo muita gente parou de consumir essa cerveja por causa do nome, que é uma bobagem, né? O caso da pasta de dente, aqui no caso tem duas embalagens, uma embalagem para transporte, que é aquela de papelão, e que serve também para a exposição de prateleira, também para a disposição do material na prateleira do supermercado de maneira organizada, e essa embalagem interna aqui, que também tem a função de conseguir ficar em pé, né? Então, conseguir ficar em pé para que a água que a gente molhou com a mão ali, a água escorra para baixo, não se acumule no local ali para criar fungo no banheiro, né? No bico de saída da pasta de dente. Outra curiosidade aqui, essa pasta ela não é só de plástico aqui a embalagem, ela é uma camada de plástico com alumínio e ela passa por um processo de desinfecção durante a fabricação, antes de colocar a pasta de dente. Essa lâmina que é feita essa embalagem, ela passa por um raio-x, ela é irradiada para matar as bactérias por radiação ionizante.
né? Aqui também não tem a ver com risco biológico, mas sim com risco químico, né? Se você tem uma trava na tampa do remédio, né? Para evitar que a criança consiga ter acesso ali e se intoxicar. E aqui o objeto aí de sobrevivência universitária, né? O macarrão instantâneo de copo, Cup Noodles. Você joga aqui água fervendo aqui dentro desse copo e aí você pode comer o macarrão sem usar um prato, né? Sem precisar usar muitas coisas, né? Esse material aqui também ele é esterilizado com radiação. É aplicado um raio-x nessa embalagem depois dela empacotada, né? Claro que tem que ter uma embalagem de transporte por fora, que normalmente é uma caixa de papelão. Sonho de valsa, muito famoso aqui o chocolate, né? Recentemente, há uns 3 anos, né? Se mudou a embalagem. Essa embalagem antigamente era assim torcida. Hoje ainda é assim, para não fugir do apego, da questão emocional, né? A questão afetiva do consumidor com o seu produto de estimação, né? Mas essa embalagem ela é lacrada ali por dentro, ela é colada as partes do coisa. Então, claro, para evitar insetos, pode aí, se você vê uma prateleira que tem inseto, você não vai mais querer consumir aquele produto, né? E se você não vê, você pode consumir um produto também contaminado. Importante sempre no final, quando a gente compra isso, né, a gente está higienizando as embalagens com água e sabão, essas embalagens que forem impermeáveis, né, ou com álcool 70. Ou, se não for possível isso, eu me livrar da embalagem. Né? Se lembre que durante o transporte, durante o armazenamento, eu posso ter exposição a agentes, por exemplo, ao rato, aí a urina do rato, também há pássaros aí, o caso do pardal, se lembre que as fezes de pássaros têm fungos, né? Alguns são nocivos para o ser humano. O pardal, aí botei até essa imagem para ver que o pardal não respeita cerca, né? Não respeita limites, nem arame farpado. E aqui só uma curiosidade também do pardal, né? O pardal ele é uma espécie invasora, ele na verdade não é brasileiro. Ele veio de Portugal, né? E acabou sendo introduzido aqui no Brasil e ele tomou o habitat do canário da terra. Então ele é mais forte, acaba conseguindo concorrer, competir com o canário da terra de uma maneira mais forte, né? E é muito comum ter pardal em depósitos de alimentos e tal, que a gente tem que ter também esse controle físico, né, no ambiente lá. E como a gente não tem garantia de que tem esse controle, que poderia ter falhado lá a fiscalização, a gente higienizar as embalagens. E recomendo para vocês esse livro aqui, O Projeto do Produto e também do Sucesso, né? Você tem que projetar algum produto que realmente seja bem aceito, né? Disse o presidente Kennedy que você pode enganar algumas pessoas por muito tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo, né? Então pense nisso, quando você inventar um produto, se você quer ter sustentabilidade, não cria aí um passivo ambiental, não cria aí um engano para o seu cliente, né? E estude. Essas ferramentas, gente, ferramenta é muito importante, mas ela não substitui o talento. Agora sim, uma pessoa talentosa que também tem treinamento para ferramentas vai poder desempenhar melhor, né? Nessa aula aqui, por exemplo, você já deve ter notado que eu consegui fazer aqui um fundo transparente, né? A gente está usando algumas ferramentas aqui, um editor de corte de vídeo chamado aqui Shotcut, né? E esse editor de imagem e gravação aqui chamado OBS Studio, né? Então são ferramentas. Na minha primeira aula fiz aplicaçõezinhas aí básicas, e aí por evolução, como a gente também não é tão limitado assim, né? Vai pensando, trocando ideias e tentando, experimentando, fazendo coisas diferentes, né? E claro, é importante pensar no seu cliente também, né? Qual é o impacto? Será que os alunos gostaram mais dessa aula? Ou a outra era melhor, né? E aí a gente pode também ir reformulando nosso processo de trabalho, nosso projeto de produto, nesse caso, esse produto dessa aula. E com essa fala, encerro aqui a aula 3 de projeto de produto. Muito obrigado, meu nome é Ricardo Machado.